Saudações de paz e graça, meus amados irmãos e irmãs. Que as bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre todos os que você ama. É uma alegria imensa ter você aqui neste momento de fé e comunhão com Deus. Antes de começarmos esta poderosa oração baseada no Salmo 93, quero te pedir com carinho, se inscreva neste canal de orações e compartilhe esta mensagem com alguém que esteja precisando de um toque de fé. Tem muita gente enfrentando inveja, fofoca, palavras malditas e ataques espirituais, e esta oração pode ser um refúgio, uma fortaleza de paz e libertação para essas vidas. E se você acredita que a oração move montanhas, escreva aí nos comentários. Pela fé, tudo é possível. Vamos juntos declarar essa verdade e fortalecer essa corrente de oração. Vamos agora entrar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, com o coração aberto, com a alma sedenta, certos de que Ele ouve o clamor dos seus filhos. O Salmo 93 declara a majestade e o poder do Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Deus que reina acima de todo mal, e neste momento vamos clamar por libertação contra toda inveja, fofoca, maldição e toda forma de obra das trevas, inclusive magia negra. Vamos orar. Senhor Deus Altíssimo, Pai de amor, força e justiça, nos colocamos diante de Ti nesta hora sagrada, rendendo a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor reina, e está vestido de majestade. O Senhor se revestiu de poder e firmou o mundo, que jamais será abalado. Tu és eterno, Pai. O Teu trono está firme desde a antiguidade, e para sempre o Senhor reinará. Clamamos agora, com o coração contrito e cheio de fé, para que a Tua presença invada este lar, este coração, esta vida que ora comigo agora. Vem com o Teu poder, Senhor, e destrói toda inveja que tem se levantado contra esta pessoa. Onde houver olhos invejosos, que o Teu olhar de misericórdia prevaleça. Onde houver palavras venenosas, que a Tua palavra de vida e verdade ecoe mais forte. Onde houver fofocas e difamações, que o Teu Espírito Santo traga a paz e o equilíbrio. Senhor, Tu és o nosso escudo. Te pedimos, levanta um muro de fogo ao redor desta vida que agora clama por Ti. Não permitas que palavras malditas se enraizem no coração, não deixes que setas inflamadas do maligno tenham poder contra Teus filhos. Em nome de Jesus, cancelamos agora toda maldição lançada, toda praga rogada, todo pensamento negativo enviado contra esta pessoa que me ouve agora. Tudo o que foi proferido com a intenção de destruir, nós desfazemos pela autoridade do nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, também declaramos que nenhuma forma de feitiçaria, de magia negra, de rituais obscuros ou de encantamentos terá poder sobre esta vida. Onde houve invocação de espíritos, que o Teu Espírito Santo tome o lugar. Onde houve derramamento de sangue, que o sangue de Jesus cubra com proteção. Onde houve pactos e alianças com o maligno, que sejam agora quebrados, anulados e lançados ao abismo. Porque só o Senhor é Deus. E somente o Senhor tem poder sobre a vida e sobre a morte. Salmo 93 nos lembra que mais poderosas do que as vozes das muitas águas, do que as grandes ondas do mar, é a voz do Senhor nas alturas. Que essa voz agora ecoe sobre esta casa. Que a Tua voz acalme a tempestade. Que a Tua voz cale o acusador. Que a Tua voz levante o caído, fortaleça o fraco, anime o cansado. Pai, olha para o coração desta pessoa que ora comigo. Tu sabes das lutas que ela enfrenta, dos ataques silenciosos, das feridas que foram causadas pelas palavras e pelas ações de quem se deixou usar pelo mal. Vem, Senhor, e cura. Vem, Senhor, e restaura. Vem, Senhor, e liberta. Que ela sinta agora o Teu abraço, o Teu consolo, a Tua luz dissipando toda sombra, todo medo, toda angústia. Teu trono, Senhor, está firme. Tua fidelidade é eterna. Nenhum plano do inimigo pode prevalecer contra os Teus decretos. Por isso, declaramos que esta vida é Teu território sagrado. Que esta mente é blindada pelo Teu Espírito. Que este corpo é templo do Deus vivo. E onde habita a Tua presença, o mal não tem poder. Que o céu se abram sobre esta vida agora. Que a luz do alto ilumine cada caminho. Que os anjos do Senhor acampem ao redor, protegendo, guardando, livrando de todo mal visível e invisível. Pai amado, Deus invencível, seguimos em oração com os joelhos dobrados e o espírito rendido diante da Tua majestade. Tu que és mais alto do que os céus,
mais forte do que qualquer exército, mais puro do que qualquer luz. Tu que vestes teus filhos com armaduras invisíveis, que unge com óleo fresco os que te buscam com fé. Senhor, vem agora tocar cada área da vida desta pessoa que ora comigo. Onde houver uma porta trancada pelo inimigo, que o Senhor a arrebente com tua mão poderosa. Onde houver correntes espirituais, sejam elas invisíveis ou percebidas em forma de opressão, insônia, doenças inexplicáveis, angústia sem causa, pesadelos ou desânimo repentino, que todas elas agora sejam quebradas e lançadas no abismo. Que todo o laço do passarinheiro seja desfeito. Que todo o plano arquitetado nas trevas contra esta vida perca sua força agora. Te pedimos, Senhor, destrói toda obra oculta de magia, todo altar levantado com o nome desta pessoa, todo objeto consagrado para destruir sua paz. Todo pacto feito em nome dela sem seu consentimento, nós agora anulamos pelo sangue do Cordeiro. Que cada invocação maligna seja tornada em confusão nas fileiras do inimigo. Que os espíritos enviados sejam paralisados e não tenham mais acesso, porque onde habita o Espírito Santo, não há espaço para o mal. Senhor, que teus anjos guerreiros sejam enviados neste instante, armados com espadas flamejantes, para guerrear em favor desta vida. Que eles cerquem essa casa, esse trabalho, essa família. Que toda tentativa de ataque espiritual seja interceptada pelos teus exércitos celestiais. Declaramos que nenhum dardo inflamado, nenhuma seta da língua mentirosa, nenhuma maldição hereditária, nenhum laço da alma, nenhuma obra de bruxaria terá poder contra os filhos do Altíssimo. Pai, olhamos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o nosso pé. Não dormirá o guarda de Israel. Que essa verdade seja gravada agora no coração de quem me escuta, que a tua palavra seja escudo e proteção, espada e refúgio. Que esta alma encontre repouso em ti, descanso em teus braços, fortaleza em teu nome. Nos lares onde há confusão por causa de inveja, onde há briga sem motivo, onde tudo parece sair do controle sem explicação, entra agora, Senhor, com tua paz. Silencia o espírito da discórdia. Quebra a influência de línguas que têm semeado divisão. Que as palavras torcidas, mal entendidas, sejam corrigidas pelo teu espírito que revela a verdade. Que toda fofoca lançada como semente do mal, não frutifique. Que seque pela raiz. Que não encontre solo fértil. Ó, Deus que vê tudo, tu conheces os corações. Tu sabes das intenções ocultas. Sabes quem sorri por fora, mas carrega ódio por dentro. Sabes quem se aproxima com falsidade. Colocamos diante de ti toda amizade traiçoeira, toda aproximação com interesse maligno. Revela, Senhor. Afasta, Senhor. Corta, se for preciso, para que haja preservação de vida e de destino. Que ninguém que se levante com disfarce do bem consiga enganar os teus escolhidos. Dá discernimento. Dá visão espiritual. Que essa pessoa tenha olhos abertos, mente clara, espírito sensível à tua voz. Te pedimos também, Senhor, pela alma cansada. Por aquela pessoa que ora agora com lágrimas nos olhos, com o coração em pedaços, que já não sabe mais a quem recorrer. Talvez ela tenha sido traída, abandonada, humilhada por causa da inveja de outros. Talvez esteja vivendo injustiças silenciosas, sofrendo em silêncio, enquanto os ímpios parecem prosperar. Mas hoje, Senhor, ela se volta para ti. Ela crê que o Senhor é justo. E por isso nós oramos por justiça do alto. Que toda injustiça seja corrigida. Que toda calúnia seja desmascarada. Que toda vergonha seja transformada em honra. Porque o Senhor é escudo e também é galardoador dos que te buscam. E para aqueles que têm enfrentado perseguições no ambiente de trabalho, na família, ou até mesmo dentro da igreja, te pedimos um revestimento sobrenatural. Que nenhuma palavra dita para ferir encontre abrigo no coração. Que nenhum julgamento precipitado os abale. Que nenhum olhar acusador os paralise. Que eles saibam que são amados por ti, escolhidos por ti, protegidos por ti. Espírito Santo, sopra sobre esta casa agora. Toca em cada cômodo, toca em cada canto escuro, toca nos lugares onde se esconderam objetos, palavras, lembranças ou energias que não vêm de ti. Que tudo o que não é teu seja arrancado agora, consumido pelo fogo do teu altar.
Purifica os ambientes, os pensamentos, as memórias. Que a luz do teu Espírito expulse toda a escuridão. Que esta casa seja chamada casa de oração, casa de bênção, morada da tua presença. Senhor, neste momento, também apresentamos as gerações desta pessoa. Declaramos bênção sobre seus filhos, netos, sobrinhos, afilhados, sobre todas as crianças e jovens ligados a ela. Cancelamos em teu nome toda maldição hereditária, toda repetição de padrões destrutivos, todo espírito familiar maligno que tem tentado se perpetuar por gerações. Declaramos que essa linhagem pertence ao Senhor. Que esta pessoa seja canal de libertação para sua família. Que comece aqui uma nova história, uma história de bênção, de paz e de prosperidade espiritual. Deus Todo-Poderoso, Rei de toda a glória, seguimos em tua presença com reverência e temor santo. Ouvimos a tua voz que ressoa nas alturas, como trovão entre as nuvens, como água abundante em cascata poderosa. Sabemos que quando falas, o inferno se cala, os demônios recuam, e as correntes que prendem os teus filhos se despedaçam. É por isso que continuamos em oração, porque confiamos que, diante da tua autoridade, toda inveja perde força, toda fofoca se desfaz como fumaça, toda maldição é quebrada, e toda magia negra se torna pó diante da tua glória. Neste momento, Senhor, nos levantamos como intercessores de nós mesmos e de nossos lares. Cobrimos com o sangue de Jesus cada porta e cada janela desta casa. Cobrimos com o teu nome cada nome desta família. E pedimos que toda energia negativa que tenha sido lançada contra esta vida, de forma direta ou oculta, consciente ou inconsciente, seja agora dissolvida pela ação poderosa do teu Espírito. Nenhum encantamento, nenhuma oferenda, nenhuma palavra maliciosa terá autoridade maior do que o sangue do Cordeiro. Senhor, reveste-nos com teu manto de justiça. Que onde o inimigo nos acusou, o Senhor nos defenda. Que onde nos apontaram o dedo, o Senhor levante a nossa cabeça. Onde nos desejaram o mal, que a tua bondade floresça em nosso caminho. A inveja, Senhor, é uma arma silenciosa, disfarçada de elogios, camuflada em sorrisos. Mas o Senhor tudo vê. E hoje clamamos: expõe todo o coração malicioso, revela todo o sentimento venenoso, desmascara toda intenção impura. Que a verdade venha à tona e que esta pessoa que ora comigo seja completamente blindada contra os olhos invejosos, os corações amargurados e os espíritos invejosos que se alimentam da luz dos teus filhos. Pai, olha para aqueles que se tornaram alvos de fofocas e calúnias. Quantos estão vivendo sob o peso de palavras que não disseram, de histórias que foram distorcidas, de julgamentos que ferem mais do que facas. Mas nesta hora, Senhor, declaramos que nenhuma dessas palavras terá poder. Toda língua mentirosa será silenciada. Todo espírito de confusão será dissipado. E a paz que excede todo entendimento invadirá o coração e a mente desta pessoa. Que ela saiba que é conhecida por ti, não pelo que dizem, mas pelo que tu sabes e vês no secreto. Clamamos também contra as maldições, ó Deus. Palavras proferidas em momentos de ira, de inveja, de ciúmes, ou até mesmo como maldições familiares que se arrastam por gerações. Palavras de morte, de doença, de falência, de esterilidade, de fracasso. Palavras que foram ditas por pais, mães, tios, avós, chefes, líderes espirituais ou por pessoas que carregavam ódio no coração. Nós as anulamos agora, em nome de Jesus. Tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra os teus servos prosperará. Então declaramos: nenhuma maldição terá efeito sobre esta vida. Tudo o que foi lançado no mundo espiritual para destruir, será revertido em testemunho, em vitória, em bênção dobrada. E agora, Senhor, voltamos nossos olhos espirituais contra toda forma de magia negra, feitiçaria, bruxaria e ocultismo. Onde quer que o nome desta pessoa tenha sido levado, em altares, terreiros, encruzilhadas, cemitérios, rituais secretos, objetos consagrados, velas acesas, bonecos manipulados, trabalhos com sangue ou qualquer tipo de pacto, nós declaramos que tudo isso está sendo queimado agora pelo fogo do teu altar. Que toda invocação feita para manipular sentimentos, trancar caminhos, causar doenças ou perturbações mentais seja agora cancelada em nome de Jesus. Declaramos que o corpo, a alma e o espírito desta pessoa pertencem unicamente ao Senhor. Que todo cordão espiritual maligno seja rompido.
Que todo espírito enviado por meio de feitiço seja agora acorrentado e lançado ao abismo eterno. Que toda opressão seja substituída por libertação. Que onde havia medo, venha a coragem. Onde havia cansaço, venha o vigor. Onde havia angústia, venha a paz como um rio. Pai, unge esta pessoa com óleo fresco. Reafirma sua identidade como filha, como filho do Rei. Que ela se veja como escolhida, separada, protegida. Que a mente seja limpa de toda contaminação espiritual. Que os pensamentos negativos, as ideias suicidas, os sentimentos de fracasso, rejeição ou abandono sejam agora substituídos pela certeza do teu amor. Nenhuma acusação do inimigo permanecerá. Nenhuma seta da culpa encontrará abrigo. Nenhum trauma do passado terá domínio sobre o futuro. Porque o Senhor está restaurando, o Senhor está reconstruindo, o Senhor está levantando esta pessoa para viver debaixo da tua graça. E, Deus, também te pedimos agora discernimento sobrenatural. Que esta pessoa nunca mais ande no escuro. Que ela perceba os ambientes antes mesmo de entrar. Que sinta a energia espiritual antes mesmo que alguém fale. Que ela reconheça os perigos escondidos, os falsos amigos, os relacionamentos que drenam a alma. Que o Espírito Santo grite dentro do seu coração quando o mal tentar se disfarçar de luz. Que a sabedoria divina seja uma muralha ao seu redor. Que cada passo seja guiado pela tua luz. Te pedimos, Senhor, que todo plano de destruição contra essa vida seja agora revertido em testemunho. Que aqueles que intentaram o mal vejam com os próprios olhos o bem que o Senhor fará. Que a mesa seja posta na presença dos inimigos. Que os que zombaram venham a reconhecer que esta vida está nas mãos de Deus. Que a vergonha se transforme em dupla honra. Que a perseguição resulte em promoção. Que a luta resulte em conquista. E que a tua glória seja evidente sobre esta pessoa. Que a luz que há nela seja tão intensa que ofusque qualquer olhar maligno. Que a presença dela incomode os demônios e inspire os que te buscam. Que seja um instrumento de oração, uma torre de intercessão, uma sentinela espiritual em sua família, em seu trabalho, onde quer que ela vá. Senhor dos exércitos, eterno e inabalável, avançamos mais uma vez diante do teu trono com a ousadia de filhos que sabem a quem pertencem. Tu és o nosso defensor fiel, nosso abrigo em tempos de guerra invisível. E nesta jornada de oração, não retrocedemos. Avançamos em fé, clamando por intervenção divina contra toda ação espiritual maligna que tenta se levantar contra os teus escolhidos. Pai, quantas vezes o inimigo tentou contaminar o destino desta pessoa com raízes de inveja lançadas por olhares silenciosos, por gestos carregados de ciúmes, por palavras doces por fora, mas cheias de veneno por dentro. Quantas vezes a atmosfera ao redor ficou densa, pesada, difícil de explicar, mas era inveja tentando roubar a paz, o sono, a clareza mental. Hoje nós cortamos toda raiz de inveja pela espada da justiça divina. Que toda inveja que tentava barrar oportunidades, relacionamentos, projetos e bênçãos seja agora desfeita. Que todo olho invejoso perca seu poder. Que o brilho que vem de ti continue brilhando com ainda mais intensidade sobre essa vida. Pai, essa pessoa que ora comigo talvez esteja cansada de ser mal interpretada, julgada por aquilo que não fez, envolvida em tramas de fofocas das quais nem participou. Mas o Senhor conhece a verdade. Por isso declaramos que toda língua perversa que se levantou contra ela será envergonhada. Toda reunião às escondidas, toda conversa feita nas sombras para denegrir sua imagem será agora iluminada pela tua presença. Que tudo que foi dito injustamente seja agora desfeito. Que a honra seja restaurada. Que a confiança perdida seja restituída. Que o nome desta pessoa seja limpo no mundo natural e no mundo espiritual. Ó Senhor, ergue-te como um leão sobre o campo de batalha. Mostra-te em defesa daquele que tem sido alvo de palavras torpes, de insultos mascarados de brincadeira, de críticas destrutivas que ferem a alma. Dá coragem para não revidar, mas também discernimento para se afastar do que contamina. Que o teu Espírito Santo seja o escudo invisível que impede que as palavras venenosas penetrem. Que sejam como flechas quebradas ao tocar esta alma protegida por ti. E não paramos aqui, Senhor. Entramos mais fundo em oração. Te apresentamos cada tipo de maldição, as lançadas com ódio, com raiva, com palavras frias de pais feridos,
com decretos feitos por líderes sem sabedoria, com pragas faladas no calor de discussões, com declarações ditas como se fossem verdades absolutas. Você nunca vai ser feliz, você nunca vai conseguir, você é um fracasso, você foi uma decepção. Todas essas palavras, hoje, em nome de Jesus, são quebradas. Nenhuma delas define o futuro desta pessoa. Elas caem por terra agora. São canceladas na autoridade do sangue de Cristo. Porque a última palavra sobre a vida dela vem de ti. Tu, Senhor, és aquele que escreve novos começos, que reescreve destinos, que apaga rascunhos humanos e lança propósitos eternos sobre os teus filhos. A história desta pessoa não termina em derrota, não termina com o que os outros disseram, não termina com o que os invejosos desejaram. Começa agora, no centro da tua vontade. Começa agora, debaixo de proteção, sob um céu limpo e sob um manto de fogo que nenhuma maldição consegue atravessar. E quanto às obras de magia negra, Senhor, oramos com fervor. Sabemos que existem laços preparados em silêncio, que há pactos feitos com espíritos das trevas para tentar destruir casamentos, trancar portas financeiras, confundir mentes, adoecer corpos e gerar caos emocional. Mas o Senhor é fogo consumidor. Que todo objeto consagrado, toda oferenda lançada, todo nome envolvido em rituais seja agora desfeito, apagado, dissolvido em tua presença. Que o fogo do Senhor queime todos os fios espirituais que amarravam essa vida a trabalhos ocultos. Que toda influência demoníaca seja interrompida agora. Senhor, quebra também toda legalidade que o inimigo possa ter encontrado para agir. Perdoa, Senhor, se em algum momento essa pessoa abriu portas por ignorância, por curiosidade, por fragilidade emocional. Se houve envolvimento com astrologia, cartomancia, simpatias, consulta a mortos, invocação de energias estranhas, se houve palavras ditas em momentos de desespero que deram acesso ao mal, nós pedimos, lava com teu sangue. Purifica, renova, corta toda a aliança antiga. Restaura a comunhão total com teu espírito. Pai, fortalece agora esta pessoa espiritualmente. Que ela se sinta mais leve, mais forte, mais consciente da tua presença. Que a mente dela receba paz. Que os ouvidos espirituais se abram para te ouvir. Que ela tenha ousadia para orar, para se posicionar, para declarar que a casa dela é território santo. Que cada cômodo onde ela habita seja tomado por uma atmosfera celestial. Que todo espírito opressor seja expulso. Que não haja mais sombras, ruídos, arrepios, sensação de vigilância ou qualquer sinal de perturbação espiritual. Onde o teu espírito habita, não há trevas. E oramos, Senhor, por blindagem emocional. Porque muitas vezes, mais do que palavras ou feitiços, o inimigo usa situações para enfraquecer as emoções. Ele semeia desânimo, cansaço, conflitos internos, insegurança. Mas nesta hora declaramos libertação para a mente, cura para o coração, alinhamento para a alma. Que o Espírito Santo toque agora nas emoções feridas, nos traumas não curados, nas frustrações escondidas, nas dores antigas que ainda sangram. Que haja cura interior. Que cada lágrima passada se transforme em força espiritual. Que essa dor não seja mais um ponto de ataque, mas um testemunho de superação. Senhor nosso Deus, seguimos firmes em oração, com os olhos da alma fixos em Ti, confiando na Tua justiça que não falha. Diante de tantos levantes espirituais, diante de tantos ataques invisíveis e investidas sorrateiras do inimigo, nós perseveramos. Porque sabemos que o Senhor é escudo ao redor dos que Te temem. Sabemos que o Senhor envia anjos para guerrear por aqueles que clamam. Sabemos que há poder quando oramos com fé, e é por isso que continuamos, Te buscando com confiança, certos de que nenhuma arma espiritual forjada contra os Teus servos terá sucesso. Pai, nesta oração Te entregamos toda influência espiritual contrária que possa ter se levantado contra os relacionamentos desta pessoa. Pedimos que o Senhor desfaça toda inveja que foi alimentada dentro da própria família, entre amigos, colegas de trabalho ou até mesmo entre irmãos na fé. A inveja, Senhor, muitas vezes se esconde onde deveria haver amor. Se infiltra onde há laços de sangue, onde há promessas de apoio e companheirismo. Mas o Senhor vê o invisível. Tu sabes onde houve falsidade, onde houve traição disfarçada de amizade, onde houve palavra amarga camuflada de preocupação. E por isso, nesta hora, clamamos, purifica os vínculos desta pessoa.
Tira da vida dela quem não veio de ti. Afasta todo laço de alma que contamina, que enfraquece, que rouba a paz, que alimenta a dor. E coloca, Senhor, alianças saudáveis, conexões espirituais que venham de ti, amizades ungidas, conselheiros sábios. Essas palavras criaram fortalezas mentais que aprisionam. Mas agora, Senhor, pelo poder da tua palavra, essas fortalezas estão sendo demolidas. Tua verdade vem como martelo que quebra rochas. E a verdade diz que esta pessoa é amada, é escolhida, é desejada por ti, que nasceu com um propósito e não é prisioneira de nenhuma sentença humana. Que o que foi dito por vozes feridas não define o que o céu escreveu para ela. Espírito Santo, continua trabalhando profundamente. Que esta oração seja como um rio de águas vivas lavando os porões da alma. Que todas as lembranças associadas a humilhações, rejeições e desprezos sejam agora restauradas pela tua presença. Que onde houve vergonha, venha dignidade. Onde houve exclusão, venha pertencimento. Onde houve abandono, venha o teu abraço. Que essa pessoa perceba agora que não está sozinha, nunca esteve sozinha. O Senhor estava lá quando ela foi ferida. O Senhor enxugou lágrimas que ninguém viu. E hoje, em teu nome, declaramos que chegou o tempo de cura. Chegou o tempo de reconstrução. Chegou o tempo de romper com todo o jugo emocional e espiritual que foi colocado sobre ela. Senhor, também intercedemos contra toda forma de encantamento. Sabemos que existem pessoas que, mesmo sorrindo, recorrem a práticas espirituais malignas para manipular o ambiente ao redor. Pessoas que acendem velas com intenções impuras, que usam roupas e objetos consagrados para atrair controle e domínio sobre outros. Que frequentam ambientes espirituais contaminados e voltam carregadas de energias contrárias. Mas em nome de Jesus, agora tudo isso perde poder. Todo objeto encantado perde sua influência. Toda imagem carregada espiritualmente se torna pó. Toda energia acumulada nos ambientes onde essa pessoa vive ou trabalha seja agora limpa e purificada pelo sangue de Cristo. Declaramos agora purificação completa sobre a casa. Que toda planta, todo espelho, todo móvel, toda entrada seja agora consagrada a ti. Que todo vestígio de trabalho oculto seja removido. Que toda visita indesejada, carregada espiritualmente, seja repreendida. Que nenhuma presença estranha permaneça. Que onde o mal tentou se alojar, o teu espírito passe a habitar com liberdade. Que os cômodos da casa desta pessoa sejam lugares de paz, de oração, de descanso espiritual. E clamamos também pelo ambiente de trabalho. Senhor, quantas vezes a inveja ali se levanta, silenciosa, ardente, cruel. Quantos têm sido alvo de boicotes, de difamações sutis, de perseguições disfarçadas de burocracia. Quantos projetos foram interrompidos por causa da inveja alheia. Quantos talentos foram abafados porque alguém não suportava ver o teu brilho refletido em outro. Mas hoje declaramos, essa pessoa não será mais silenciada. Nenhum plano do inimigo impedirá o que o Senhor determinou. Que ela tenha liberdade para crescer, para avançar, para prosperar. Que todo olho invejoso no ambiente profissional seja fechado. Que a sabedoria venha sobre ela, para lidar com essas situações com graça e autoridade. E, Senhor, traz também clareza espiritual para que essa pessoa saiba identificar os ciclos espirituais de repetição. Aqueles momentos onde tudo parece estar indo bem e de repente uma sequência de perdas, confusão e desânimo toma conta. Quantas vezes isso tem sido influência de pactos antigos, de maldições hereditárias, de promessas feitas por gerações passadas. Mas hoje, te pedimos, rompe com esses ciclos. Que o teu sangue lave toda herança espiritual negativa. Que toda linhagem familiar contaminada por práticas ocultas, por idolatria, por pactos com as trevas, seja agora redimida. Que o ciclo de derrota, de divórcio, de falência, de morte precoce, de depressão, de doenças inexplicáveis, seja agora quebrado. A linhagem dessa pessoa está sendo santificada. A geração que vem dela será livre. Te pedimos também, Senhor, que os dons espirituais desta pessoa sejam despertados. Que a autoridade dela em oração aumente. Que os olhos espirituais se abram. Que ela veja o mundo invisível com discernimento. Que seja cheia de sensibilidade à tua voz.
que perceba os ataques antes que cheguem, que aprenda a se posicionar em oração, em jejum, em consagração, que ela saiba como se defender espiritualmente e como proteger os seus, que se torne um atalaia em sua casa, uma sentinela do teu reino, que não haja medo, nem passividade, nem distração, mas que haja vigilância, sabedoria e ousadia no Espírito. Pai Santo, seguimos neste clamor ininterrupto, certos de que o Senhor está atento a cada palavra, a cada suspiro do coração que busca libertação. Tua palavra nos garante que o Senhor reina, revestido de majestade e poder, e é nesse reinado eterno que nos abrigamos. Porque diante da tua soberania, nenhuma força contrária prevalece. Nenhum altar erguido por mãos humanas, nenhuma feitiçaria, encantamento, oração contrária ou maldição hereditária é maior do que o teu poder. E por isso seguimos declarando libertação total e irreversível sobre a vida desta pessoa que ora agora, em fé, clamando pela tua intervenção. Senhor, te apresentamos agora toda a cadeia emocional que foi construída pela inveja. Sabemos que quando alguém é invejado, não são apenas as palavras ou sentimentos contrários que agem, mas também os comportamentos que tentam minar sua autoestima, que tentam isolar, diminuir e desgastar lentamente. Quantos estão sofrendo sem entender porque suas forças estão se esvaindo, porque seus sonhos estão esfriando, porque perderam o prazer de viver. Mas hoje, Pai, declaramos em oração, toda opressão causada pela inveja oculta será quebrada. Que essa pessoa volte a sentir alegria, entusiasmo, ânimo e direção. Que tudo aquilo que foi sufocado pelas pressões externas seja restaurado com um novo sopro do teu Espírito. Pedimos, também, Senhor, que todo espírito de confusão seja repreendido agora. Quantas vezes a fofoca abre portas para desentendimento, separações, desconfianças e rompimentos desnecessários. Quantas amizades verdadeiras foram destruídas porque alguém plantou mentiras. Quantos relacionamentos foram manchados por acusações sem fundamento. Mas hoje, Senhor, oramos por restauração da verdade. Que toda mentira seja exposta. Que toda manipulação verbal seja revelada. Que aqueles que semearam intrigas vejam o fruto do arrependimento. Que essa pessoa seja cercada por pessoas que falam a verdade, que valorizam a sinceridade, que vivem com integridade. Senhor, vem agora com teu bálsamo sobre a alma desta pessoa. Porque além das palavras malditas e dos olhares carregados de inveja, muitas vezes ela foi alvo de ações intencionais para destruir o seu interior. Foi usada, traída, desconsiderada. E essas feridas, que ninguém vê, doem tanto quanto uma agressão física. Mas o Senhor é o médico das emoções. O Senhor cura onde a medicina não alcança. O Senhor restaura partes do coração que foram cortadas por palavras afiadas e atitudes cruéis. Toca agora, Pai, no ponto mais profundo da alma desta pessoa. Vai até as dores da infância, as decepções da adolescência, as frustrações adultas. E vai costurando com teu amor cada espaço partido. Que ela se levante hoje mais forte, mais firme, mais livre. Também clamamos contra todos os ciclos espirituais de escassez e fracasso que foram gerados por trabalhos de magia negra. Quantas vezes alguém com más intenções usou objetos pessoais, nomes escritos em papéis, fotografias, fios de cabelo ou outros itens para lançar amarrações espirituais contra a vida financeira desta pessoa. Mas agora declaramos que tudo isso perde poder. Toda corrente que travava portas de provisão está sendo quebrada em nome de Jesus. Onde havia repetição de fracassos, de portas fechadas, de oportunidades frustradas, agora haverá rompimento, haverá favor, haverá avanço. Que a mente dessa pessoa seja livre para prosperar com equilíbrio. Que ela não apenas receba, mas saiba administrar. Que não apenas conquiste, mas desfrute. Senhor, pedimos também por libertação nas áreas dos sonhos. Quantas vezes os ataques espirituais se manifestam no momento do sono? Pesadelos recorrentes, sensações de peso, presenças malignas, paralisia, perseguições espirituais em ambientes noturnos. Mas agora, Senhor, profetizamos que o ambiente do sono será transformado. Que o travesseiro dessa pessoa seja consagrado ao Senhor. Que o quarto dela se torne um lugar de paz, de segurança, de refúgio. Que o Espírito Santo a envolva como um cobertor protetor. Que todo espírito que tenta se manifestar ou infiltrar durante a noite seja expulso.
Que ela durma em paz e sonhe com os teus planos, com revelações celestiais, com visões que fortalecem. Pai, levamos diante de ti também todos os ambientes onde essa pessoa pisa. Que os lugares onde ela precisa ir, escola, trabalho, vizinhança, igreja, reuniões, sejam purificados antes que ela chegue. Que a tua presença vá adiante, limpando atmosferas, desfazendo armadilhas. Que toda trama do inimigo para gerar constrangimento, acusação, exposição ou armadilha emocional seja frustrada. Que ela seja envolta por uma aura espiritual de autoridade, de paz e de proteção. Que até mesmo os inimigos sejam confundidos quando tentarem se levantar. Que ao olharem para ela, não vejam fraqueza, mas percebam o brilho da tua glória. Clamamos ainda pela quebra de toda maldição hereditária geracional. Quantas famílias carregam marcas espirituais que se repetem de geração em geração? Divórcios sucessivos, doenças emocionais, vícios, mortes prematuras, abusos, ruínas financeiras, traições. Mas o teu sangue, Senhor, é suficiente para cortar essas heranças. Pedimos agora que o Senhor vá até a raiz. Que todo pecado oculto cometido por antepassados, toda prática de ocultismo, idolatria, bruxaria, espiritismo, pactos com entidades, seja agora anulado pela tua cruz. Que essa linhagem seja lavada, santificada, transformada. Que essa pessoa comece uma nova história, limpa, livre, plena. Que a geração dela seja marcada pela tua luz, e não pelas trevas do passado. E que, Senhor, toda voz maligna que ainda tenta sussurrar mentiras no ouvido dela seja silenciada. Vozes que dizem que ela não vai conseguir, que ela está sendo perseguida porque mereceu, que ela está sozinha, que não vale a pena continuar. Vozes que vêm para gerar medo, ansiedade, vergonha, dúvida. Hoje, essas vozes são caladas. E a única voz que ela ouvirá será a tua. Que ela ouça claramente, no íntimo do espírito, que o Senhor a ama, que o Senhor cuida, que o Senhor tem planos e que nenhum mal terá vitória. Senhor dos exércitos, continuamos em espírito de oração, firmes e confiantes, porque sabemos que o Senhor está agindo agora mesmo. Enquanto oramos, as correntes estão sendo despedaçadas, as muralhas estão ruindo, os laços invisíveis estão sendo quebrados, e as trevas estão recuando diante da tua luz. Tu és o Deus que peleja por nós, o Senhor que se levanta com poder contra toda tentativa do inimigo de roubar a paz, a esperança, os relacionamentos e o propósito de vida dos teus filhos. Pai, apresentamos diante de ti todos os ataques espirituais silenciosos que têm afetado a mente desta pessoa. Porque muitas vezes o inimigo não se manifesta com gritos ou violência, mas com pensamentos persistentes, com insinuações, com dúvidas que enfraquecem a fé. Pensamentos que dizem, você está sozinho, nada vai mudar, Deus se esqueceu de você, a oração não adianta. Mas agora, Senhor, quebramos essa influência mental. Que toda seta inflamável lançada pelo maligno contra os pensamentos desta pessoa seja apagada. Que o capacete da salvação proteja sua mente. Que ela tenha clareza, discernimento e paz. Que ela saiba distinguir os pensamentos que vêm de ti daqueles que foram semeados para gerar medo, caos e cansaço espiritual. Clamamos por proteção nas palavras que essa pessoa fala e nas palavras que ela ouve. Sabemos que a língua tem poder para edificar ou destruir. Sabemos que muitas vezes, sem perceber, permitimos que murmurações, julgamentos, fofocas e palavras sem vida contaminem o ambiente espiritual ao nosso redor. Por isso, Senhor, santifica agora os lábios dessa pessoa. Que ela fale com sabedoria. Que ela edifique com sua boca. Que as palavras dela sejam revestidas de unção e autoridade. E que tudo o que ela ouvir que seja contrário ao teu espírito, que seja mentiroso, que carregue veneno espiritual, seja imediatamente anulado. Que ela tenha sensibilidade para não receber palavras que foram lançadas com intenções de inveja, de manipulação, de destruição. Oramos também, Pai, por todas as promessas espirituais que foram interrompidas por causa da inveja alheia. Quantas vezes alguém próximo, movido por ciúmes, impediu uma oportunidade? Quantos líderes, amigos ou até familiares disseram não apenas porque não suportaram ver o avanço desta pessoa. Mas nós declaramos que tudo aquilo que foi impedido por inveja será restaurado. Que todo projeto interrompido, toda porta trancada,
toda oportunidade negada por causa de competição ou injustiça seja agora revista pelo teu favor. O que é teu, Senhor, ninguém pode tirar. E o que é dessa pessoa, que o Senhor separou para ela, virá às suas mãos no tempo certo, e nada nem ninguém poderá impedir. Senhor, queremos apresentar também todos os vínculos ocultos que ainda existem com práticas de ocultismo, mesmo que sejam de forma involuntária. Quantos já participaram de brincadeiras espirituais, de rituais culturais, de tradições familiares que envolviam consagrações a entidades, visitas a lugares consagrados, ou até objetos em casa que carregam uma carga espiritual maligna? Hoje oramos por libertação desses vínculos. Que tudo aquilo que foi aberto por portas espirituais erradas, mesmo sem intenção consciente, seja fechado em nome de Jesus. Que o sangue do Cordeiro apague todo o registro espiritual do inimigo. Que essa pessoa possa identificar e remover de sua vida tudo o que não provém de ti. Que o lar dela seja limpo, consagrado, cheio da tua presença e sem brechas para o mal. Clamamos, também, pela cura espiritual de todos que foram alvos diretos de bruxarias, feitiçarias, simpatias e maldições declaradas por boca de terceiros. Quantas vezes essas práticas malignas foram feitas em segredo, na calada da noite, em altares profanos, com o nome desta pessoa escrito em papéis, com oferendas, com pactos feitos por outros. Mas nós cremos que não há força nas trevas que possa resistir à tua luz. Que todo o trabalho feito contra essa vida seja agora desfeito. Que todo nome que foi levado a qualquer lugar de magia negra seja agora apagado desses ambientes espirituais. Que o nome dela esteja apenas registrado no livro da vida, no livro dos justos, no livro dos teus escolhidos. Que toda invocação feita contra ela perca efeito, que toda palavra contrária seja revertida, e que em lugar da maldição, venha a bênção dobrada. Pai, te pedimos também que esta pessoa receba sabedoria espiritual para não se deixar contaminar com ambientes carregados. Que, ao entrar em lugares onde há opressão, idolatria, rituais ou influência maligna, ela seja como luz que dissipa as trevas. Que ela não absorva o peso espiritual do ambiente. Que ela não leve para casa o que não veio de ti. Que ela esteja sempre cercada por anjos. Que a armadura espiritual dela esteja sempre completa. Que ela saiba orar, consagrar, discernir. Que ela seja uma torre de oração onde estiver. Que sua presença mude atmosferas, traga paz, traga alívio, traga o perfume de Cristo. E Senhor, por fim nesta parte da oração, pedimos que todo espírito de comparação, rejeição e inferioridade seja quebrado. Porque muitas vezes, a raiz da inveja está no coração de quem se compara constantemente. E quantas vezes essa pessoa foi comparada, diminuída, criticada, rejeitada, excluída. E tudo isso gerou um sentimento de inadequação, de dúvida sobre o seu valor. Mas hoje, Senhor, te pedimos, afirma a identidade desta pessoa em ti. Que ela saiba que é filha, que é herdeira, que é chamada pelo nome. Que ela não precisa imitar ninguém, provar nada, conquistar aceitação humana. Que ela viva com a certeza de que foi criada com propósito, beleza e autoridade espiritual. Pai de misericórdia, continuamos neste mover espiritual, firmados no Salmo 93 que declara que o Senhor está vestido de majestade e se cingiu de poder. Nenhuma força se compara à tua grandeza. Os rios levantam as suas vozes, mas mais poderoso é o Senhor nas alturas. E é nesta certeza que perseveramos em oração, porque sabemos que o Senhor está colocando em ordem tudo aquilo que o inimigo tentou desorganizar. Tudo aquilo que foi distorcido por línguas mentirosas, por manipulações emocionais, por forças ocultas e por influências malignas está sendo agora restaurado pelo teu governo justo. Senhor, nesta continuação, queremos clamar pelo rompimento de todo tipo de amarra espiritual que esteja impedindo essa pessoa de crescer, de sonhar, de realizar e de avançar. Quantas vezes, mesmo com talento, com esforço, com fé, a vida parece estagnada. Nada próspera, nada vinga, tudo parece desmoronar na última hora. Isso não é coincidência, Pai. Sabemos que há setas lançadas para paralisar. Há encantamentos lançados para travar caminhos. Há pactos feitos por outros em segredo que tentam aprisionar esta pessoa em ciclos de frustração e desânimo. Mas agora, invocamos o teu nome, que é torre forte, e pedimos que essas correntes invisíveis sejam quebradas. Que essa pessoa sinta, ainda hoje, o destravar do seu caminhar.
Que portas que estavam emperradas com ferrugem espiritual se abram com poder. Que caminhos sejam nivelados. Que muralhas desabem. Que ela volte a sonhar com liberdade. Clamamos, Pai, contra toda maldição lançada por palavras proferidas em momentos de ira, de inveja ou de raiva. Palavras lançadas por familiares, por líderes religiosos, por colegas, por vizinhos, por autoridades. Palavras como você não vai ser nada, tudo que você toca dá errado, você não merece, vai acabar igual fulano, isso nunca vai dar certo. Quantas dessas palavras amaldiçoaram destinos, aprisionaram almas, feriram corações. Mas hoje, declaramos que toda palavra maldita seja desfeita. Que cada maldição lançada seja recolhida e que sobre essa vida só haja palavras de bênção. Que toda sentença negativa seja substituída por declarações proféticas de vida, de cura, de abundância e de graça. Senhor, também colocamos aos teus pés todos os laços de alma construídos com pessoas que se alimentaram da inveja e da manipulação. Laços emocionais que se formaram por meio de amizades tóxicas, relacionamentos abusivos, alianças erradas. Pessoas que, com aparência de cuidado, destruíram lentamente a autoestima, a liberdade e a fé dessa pessoa. Mas hoje, em oração, pedimos por rompimento desses vínculos nocivos. Que essa pessoa não tenha mais medo de se afastar do que não edifica. Que ela perceba com clareza quem está ao lado dela por amor verdadeiro e quem está por interesse, por controle, por inveja. Que ela seja fortalecida emocionalmente para se proteger sem culpa. Que o Senhor traga relacionamentos novos, sinceros, limpos, verdadeiros, com base no respeito e no amor de Cristo. Clamamos ainda, Senhor, por libertação nos territórios ocupados. Sabemos que há lugares que foram tomados pelo inimigo, casas onde houve rituais de magia negra, terrenos consagrados a entidades malignas, empresas onde se pratica injustiça com manipulação espiritual, igrejas onde há aparência de piedade, mas falta o teu espírito. Pedimos que essa pessoa seja guardada ao passar por esses lugares. Que ela não seja afetada, contaminada, nem influenciada. Que onde ela colocar os pés, seja a tua presença a reinar. Que ela consagre cada espaço que ocupa. Que o ambiente mude quando ela entra, não por quem ela é, mas por quem vive nela. Que toda energia negativa, toda força oculta, toda carga espiritual densa perca força diante da unção derramada sobre ela. Oramos também contra os ciclos repetitivos de derrota. Porque sabemos que a inveja, a maldição e a feitiçaria não agem apenas uma vez. Muitas vezes, o inimigo tenta criar um padrão repetido. Um mês de paz, seguido de um mês de guerra. Um período de abundância, seguido por perda repentina. Momentos de alegria interrompidos por crises inesperadas. Mas hoje, quebramos esse ciclo. Em nome de Jesus, declaramos que a vida desta pessoa entrará em uma nova estação. Uma estação de estabilidade, de crescimento contínuo, de firmeza espiritual. Que o alto e o baixo deixem de ser a constante. Que haja constância, equilíbrio e progresso. Senhor, revelamos também diante de ti todas as alianças de sangue ou votos espirituais que foram firmados no passado, consciente ou inconscientemente, e que hoje ainda influenciam espiritualmente a vida desta pessoa. Pactos feitos por antepassados, votos declarados em momentos de desespero, promessas feitas a entidades ou santos que não têm parte contigo. Tudo isso agora é trazido à luz. Pedimos que o sangue de Jesus, que é superior a qualquer outro sangue, anule esses pactos. Que toda ligação com o oculto seja quebrada. Que a alma dessa pessoa seja desligada dessas promessas. Que ela pertença somente a ti, sem nenhuma associação, sem nenhum vínculo espiritual contaminado. E por fim, nesta parte da oração, clamamos para que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo. Porque sabemos que a melhor defesa contra a inveja, contra a maldição, contra a fofoca e contra a bruxaria não é o medo, não é a reatividade, não é a luta humana. É a plenitude da tua presença. Quando o teu Espírito habita, tudo o que é estranho precisa sair. Quando a luz entra, a escuridão não pode permanecer. Enche agora essa vida com tua paz, com tua glória, com tua voz. Que ela tenha discernimento espiritual aguçado, sensibilidade ao teu mover e coragem para se posicionar. Que ela viva não mais na defensiva, mas na ofensiva espiritual, avançando, conquistando, proclamando, vencendo.
Senhor, seguimos diante da Tua presença, debaixo da unção que vem do alto, mantendo firme nossa fé no poder transformador da Tua palavra, como declara o Salmo 93. Mais poderoso que o bramido das águas impetuosas, mais poderoso que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. E é nessa convicção que permanecemos clamando, crendo que toda tentativa do inimigo contra esta vida está sendo frustrada agora mesmo. Clamamos com autoridade, não com base na força humana, mas pelo nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, nosso libertador, intercessor e Rei eterno. Pai, nesta nova parte da oração, pedimos que o Senhor traga à luz tudo aquilo que foi feito no oculto contra esta pessoa. Tira o véu, Senhor. Revela o escondido. Sabemos que muitas obras das trevas se escondem em disfarces. Amizade aparente, conselhos disfarçados de preocupação, elogios carregados de inveja, gestos de bondade que escondem armadilhas espirituais. Mas o Senhor é Deus que vê tudo. Pedimos que o Teu Espírito Santo revele com clareza quem são os verdadeiros e quem são os que apenas fingem. Que os olhos espirituais dessa pessoa sejam abertos. Que ela perceba com exatidão de onde vêm os ataques, quem está sendo usado como instrumento de fofoca, de divisão, de manipulação, e quem está realmente orando com ela e por ela. Senhor, também oramos por discernimento emocional. Quantas vezes a inveja entra não com violência, mas com comparações sutis. Começa com o pensamento: fulano tem mais que eu, porque Deus não me abençoa assim? O que há de errado comigo? E esse sentimento, se alimentado, cresce como uma raiz amarga, tirando a paz, a gratidão e até a alegria de viver. Pedimos agora, Pai, que essa pessoa seja curada por dentro. Que todo sentimento de inferioridade seja arrancado. Que ela entenda que o tempo de cada um é diferente. Que as bênçãos são personalizadas. Que ela não foi esquecida, nem rejeitada. Que o Senhor está preparando algo específico e especial, e que enquanto espera, ela pode viver em paz, sem se consumir com o que os outros têm ou fazem. Oramos também, Pai, contra toda a rede de fofocas que tem sido usada como instrumento de destruição. Quantas vezes as palavras foram distorcidas? Quantas vezes a reputação dessa pessoa foi atacada? Quantas vezes mentiras foram espalhadas como verdades, ferindo amizades, manchando imagens, rompendo alianças? Mas o Senhor é Deus que conhece os corações. Tu sabes a verdade. Tu és justo juiz. Por isso, agora clamamos: desfaz essas teias. Silencia as línguas mentirosas. Confunde os que tramam. Que tudo aquilo que foi dito por inveja, por despeito, por rancor, seja desmentido. Que a verdade venha à tona. Que essa pessoa tenha sua dignidade restaurada. E que toda acusação injusta perca força. Que nenhuma mentira prospere sobre ela. Senhor, também colocamos nas Tuas mãos as batalhas espirituais travadas durante o sono. Quantas vezes essa pessoa acorda cansada, sem entender o porquê? Quantas vezes sofre ataques em sonhos, pesadelos recorrentes, pressões no corpo, sensações de opressão ao dormir? Mas agora oramos por libertação noturna. Que os sonhos dessa pessoa sejam santos. Que, ao dormir, ela seja guardada pelos Teus anjos. Que toda tentativa do inimigo de acessar sua mente durante o sono seja impedida. Que o leito dela seja altar de descanso, de cura, de revelação. Que nenhuma alma seja atormentada no momento do repouso. Que a paz reine em cada noite. Que haja proteção sobre a mente, sobre o espírito, sobre o corpo. Que todo pacto feito para acessar os sonhos e perturbar o descanso seja desfeito agora, em nome de Jesus. Oramos contra palavras lançadas por meio de pragas familiares, heranças espirituais negativas e maldições transmitidas de geração em geração. Muitas vezes, sem perceber, repetimos padrões espirituais que vêm dos nossos pais, avós, bisavós. Padrões de fracasso, de doença, de separações, de perdas, de confusão mental. Mas hoje nós declaramos que a linhagem dessa pessoa é redimida pelo sangue de Jesus. Que toda herança negativa é cortada. Que o ciclo de maldição termina aqui. Que os filhos dela, e os filhos dos seus filhos, viverão uma nova realidade. Que a história muda hoje. Que a bênção de 1000 gerações substitua a maldição familiar. Que ela seja árvore frutífera plantada junto a ribeiros de águas,
e que tudo o que fizer prospere. Clamamos ainda, Pai, por restauração da fé dessa pessoa. Porque a inveja, a maldição, a magia e a fofoca têm um objetivo comum: abalar a fé. O inimigo quer que essa pessoa desista de orar, desista de sonhar, desista de confiar. Mas agora pedimos, Senhor, renova essa fé. Acende novamente a chama que foi apagada. Tira o peso da alma. Remove o cansaço espiritual. Sopra fôlego de vida. Que ela volte a crer com intensidade. Que a chama da oração se reacenda. Que a comunhão contigo seja restaurada. Que ela sinta prazer na tua presença. Que encontre paz ao orar. Que receba alegria ao te buscar. Pai, pedimos que o Senhor seja escudo ao redor dessa vida. Protege os seus passos, protege sua casa, sua família, seu ministério, seus bens, seu corpo, sua mente, suas decisões. Que nenhuma arma forjada contra ela prospere. Que toda língua que se levantar para acusar, seja envergonhada. Que os inimigos espirituais sejam colocados por escabelo dos pés. Que toda tentativa de enfeitiçar, amaldiçoar ou atrapalhar essa jornada seja interrompida agora mesmo. Senhor, nos voltamos agora contra toda a atmosfera espiritual carregada pela inveja que tem tentado bloquear o avanço desta pessoa. Muitas vezes, a inveja não se manifesta em palavras, mas em olhares, em gestos, em pensamentos. E essa energia espiritual negativa, quando não discernida, passa a criar resistência no ambiente, dificultando relacionamentos, oportunidades e até a própria saúde emocional. Mas nós oramos agora para que toda a atmosfera carregada pela inveja seja purificada pela tua presença. Que o ar ao redor dessa pessoa seja leve. Que onde ela entrar, a inveja seja dissolvida pelo brilho da tua glória. Que ninguém consiga resistir ao favor que o Senhor tem derramado sobre ela, não por aparência, não por força, mas por propósito. Porque quem o Senhor escolhe, ninguém pode impedir. Pai, oramos também pelas vozes do passado que ainda ecoam na mente dessa pessoa. Vozes de acusação, de rejeição, de humilhação. Palavras ditas na infância, em relacionamentos antigos, em contextos religiosos. Palavras que disseram que ela não era suficiente, que não tinha valor, que não iria longe. Vozes que ficaram como ecos, sabotando as decisões, paralisando os passos, criando um medo invisível de avançar. Mas agora, Senhor, que essas vozes sejam caladas. Que elas sejam substituídas pela tua voz doce e poderosa que diz: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Que a identidade dessa pessoa seja restaurada. Que ela entenda que foi escolhida, amada, aceita, capacitada e empoderada pelo próprio Deus. Que ela não viva mais tentando provar valor, mas simplesmente desfrutando do valor que já tem em ti. Clamamos contra todo laço de confusão mental. Porque sabemos que muitas vezes, quando há fofoca, quando há maldições lançadas, quando há rituais feitos contra alguém, uma das primeiras áreas atingidas é a mente. Surgem dúvidas, distrações, esquecimentos constantes, dificuldade de concentração, sensação de opressão na cabeça, como se algo estivesse pressionando ou impedindo de pensar com clareza. Mas agora, em nome de Jesus, pedimos que toda névoa espiritual se dissipe. Que a mente dessa pessoa seja limpa. Que os pensamentos sejam organizados. Que ela receba agora sabedoria vinda do alto, discernimento para tomar decisões, paz interior para rejeitar pensamentos destrutivos. Que o capacete da salvação proteja sua cabeça. Que os ataques mentais cessem e que ela tenha clareza para entender o que vem de ti e o que vem das trevas. Senhor, declaramos que nenhum encantamento, nenhum feitiço, nenhuma oração contrária terá efeito sobre essa vida. Declaramos que toda obra feita em altares de bruxaria, toda oferenda, todo nome escrito em papel ou falado em rituais seja agora anulado pelo sangue de Jesus. Que toda vela acesa, toda amarração feita, toda invocação de espírito seja invalidada pela autoridade que há no nome do Senhor. Não importa o nível da bruxaria, não importa o tipo de ritual, não importa quem praticou ou com que intenção, sobre a vida dessa pessoa, quem reina é Jesus. Ela está escondida sob as tuas asas. Ela está selada com o teu espírito. E nenhuma força do mal pode tocar o que está consagrado ao Senhor. Pai, oramos por cura nas áreas que foram adoecidas por causa de palavras malditas e invejosas. Quantas enfermidades surgem sem explicação médica?
Quantas dores no corpo, quantas doenças autoimunes, quantos diagnósticos sem causa aparente. Quantos sintomas que vêm e vão, e os exames não detectam nada. Mas o teu Espírito Santo conhece as raízes espirituais dessas dores. E é por isso que te pedimos agora, vai à raiz. Arranca pela raiz todo o mal que foi plantado por inveja, por feitiçaria, por palavra proferida com raiva. Cura o corpo. Restaura os órgãos. Toca os nervos, os ossos, o sangue, a pele. Restaura a energia física, fortalece os sistemas do corpo, traz vigor e saúde. E que esta cura não seja apenas do corpo, mas também da alma. Que a dor emocional escondida seja tratada. Que o Senhor passe o bálsamo da cura nos traumas e cicatrizes do coração. Senhor, também oramos pelas finanças dessa pessoa. Porque muitas vezes o ataque da inveja e da maldição é contra os recursos. Vemos situações onde o dinheiro entra e desaparece. Contas que não fecham, dívidas que aumentam sem explicação, portas que se abrem e fecham rapidamente. Situações onde a prosperidade é sempre interrompida por perdas repentinas. Um carro quebra, um eletrodoméstico estraga, um gasto inesperado surge. Pai, nós sabemos que Tu és Deus de provisão. E por isso declaramos libertação nas finanças. Que haja ordem, que haja sabedoria, que haja multiplicação. Que toda praga financeira seja quebrada. Que esta pessoa aprenda a administrar com propósito, a semear com generosidade e a colher com gratidão. Que as finanças dela estejam debaixo do Teu governo, blindadas contra o mal. Pai querido, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por essa oração poderosa. Sabemos que Tu és um Deus de milagres e que, hoje, Tu quebraste toda a obra do inimigo, trazendo cura, libertação e restauração para cada pessoa que se uniu a nós em fé. Que cada coração que escutou essa oração seja preenchido com Tua paz, Tua luz e Tua proteção. Senhor, que a Tua presença continue guiando e fortalecendo cada um, e que a fé se renove a cada novo amanhecer. Em Tuas mãos entregamos nossas vidas, sabendo que, com o Senhor, somos mais que vencedores. Se essa oração tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar essa bênção com quem você ama. Juntos, podemos espalhar o amor e a proteção de Deus para muitas vidas. E, para continuar sendo fortalecido na fé, não deixe de assistir aos 2 vídeos que aparecerão na tela agora. São mais 2 orações poderosas que com certeza trarão paz e restauração para a sua vida. Que Deus te abençoe abundantemente, trazendo cura, prosperidade e alegria. Até a próxima oração, e que a paz de Cristo esteja com você sempre.